O exame Chunin em Naruto foi sensacional, mas se essa luta chegasse a acontecer, mudaria totalmente o hype do anime naquela época. E mudaria até mesmo pra melhor, pode acreditar no que eu tô te falando. Dentre diversas lutas, uma das mais impactantes foi Sasuke vs Gaara, e Naruto contra Neji. Mas e se o Sasuke fosse o adversário do Genin, que era considerado o mais forte da aldeia naquela época? Quem realmente venceria esse confronto? É isso que vamos analisar nesse vídeo. O exame Chunin é basicamente um teste onde o vencedor das batalhas finais é avaliado com base em suas habilidades. E dependendo dos resultados individuais de cada shinobi, mesmo que você não se classifique como foi o caso do Shikamaru, é possível sim se tornar um Chunin mesmo nessas circunstâncias. Dentro do exame Chunin nós vimos as reais capacidades tanto do Neji quanto do Sasuke em suas respectivas lutas. Antes de analisarmos as verdadeiras capacidades dos dois personagens, pelo menos nessa fase do exame Chunin, antes precisamos entender algumas coisas que podem sim mudar o resultado final. Quando o Kakashi treinou o Sasuke, sabíamos que não seria qualquer treinamento. Pelo que deu a entender, o Kakashi treinou o Sasuke com base nas respectivas habilidades do Gaara. Sasuke não só melhorou seu taijutsu para algo semelhante ao que Rock Lee fazia sem os pesos em suas pernas, como ele também dominou o Chidori, um dos jutsus mais poderosos do elemento raio. Graças às suas novas aptidões, o Sasuke tinha praticamente todos os requisitos para acabar com Gaara, uma vez que mesmo sua defesa absoluta não ficaria de pé diante do Chidori. E quando você para analisar dessa forma, você percebe que o Kakashi treinou o Sasuke literalmente para confrontar aquele oponente em específico. Ou seja, mesmo o Gaara sendo muito poderoso, ele não era capaz de neutralizar o Chidori do Sasuke. Tanto é que quando a batalha entre os dois se inicia, o Sasuke afirma que o Kakashi o havia alertado sobre a areia do Gaara. Então sim, o Sasuke tinha noção do que o Gaara realmente era capaz, graças ao que o Kakashi havia observado em sua luta contra o Rock Lee. Então quando imaginamos Sasuke contra Neji, também devemos levar em consideração que o seu treinamento seria outro. Kakashi também visualizou de perto as reais capacidades do Neji na batalha que ele teve contra a Hinata. E claramente, o Kakashi treinaria o Sasuke com base nessas habilidades do Neji. Mas a pergunta que não quer calar, será que isso mudaria alguma coisa? Claro que nesse vídeo eu ainda irei levar isso em consideração, mas eu ainda vou considerar sim as habilidades que o Sasuke realmente possuía nos exames Chunins, inclusive o seu Chidori. Antes de analisarmos esse confronto, bora fazer um resumão nas habilidades dos dois personagens. Começando pelo Sasuke. Sasuke foi considerado um gênio nos exames Chunins. Nessa época, ele já possuía acesso ao Sharingan de 2 Tomoes, cuja habilidade cinética já era consideravelmente elevada. Com seu Sharingan, Sasuke possui tanto a capacidade de copiar ninjutsus e até mesmo o estilo de combate do seu oponente. O Sharingan também o permite usar a capacidade de antecipação melhorada, o que o permite agir da melhor situação de acordo com suas capacidades. Nessa época, além do seu próprio taijutsu, que já era considerável, ele também havia copiado o punho forte utilizado pelo Rock Lee. Desde os seus movimentos de taijutsu, quanto à sua velocidade sobrenatural, que o permite se mover como uma sombra imprevisível, pelo menos para os olhos comuns. Sasuke também possui o domínio sobre o estilo fogo e suas variações, podendo combinar isso com seu Shuriken Jutsu, como demonstrado em sua luta contra o Orochimaru. Sasuke também conseguiu acesso aos poderes da marca da maldição que o próprio Orochimaru o concedeu. Além disso, ele dominou o Chidori, um jutsu extremamente poderoso que o Kakashi desenvolveu. Sasuke não era tão gênio quanto Itachi na mesma idade que ele, e nem tão poderoso, mas ele possuía tantas habilidades poderosíssimas que é difícil não considerá-lo um prodígio. As habilidades do Neji também são impressionantes. Neji foi reconhecido como gênio dentro do clã Hyuga, mesmo sendo da casa secundária. Muitos não esperavam que ele desenvolveria uma Kekkei Genkai tão forte, uma vez que ele conseguia superar até mesmo a casa principal, que era claramente superior à casa secundária. Neji possui o Byakugan, do jutsu dos Hyuga, que o permite ver a rede de chakra do oponente, como também observar através dessa rede o funcionamento dos jutsus do seu oponente. Sua visão é tão perfeita que supera até mesmo a capacidade visual do Sharingan, como o próprio Kakashi menciona, ainda nas primeiras fases do exame Chunin. Neji também possui uma visão quase perfeita, que é a visão de 360 graus. O Byakugan também o concede a habilidade telescópica, podendo ver através de objetos e até mais além, podendo visualizar até mesmo os pontos de pressão do seu oponente. Diferente da maioria esmagadora dos ninjas que utiliza o punho forte, os membros do clã Hyuga utilizam o punho gentil, sendo esse um estilo de taijutsu que diverge totalmente ao punho forte. Diferente do punho forte, o Juken é extremamente perigoso, pois esse é um estilo de taijutsu que atinge não só os pontos de chakra,
como os órgãos internos do seu alvo, como foi apresentado em suas lutas ainda no clássico. Graças ao Byakugan, que permite ver o sistema de chakra, é possível até mesmo com controle refinado de chakra afetar esse sistema, fechando os pontos de pressão do inimigo, o impedindo de usar mais chakra. E uma vez que o oponente não consiga mais canalizar chakra, ele se tornará praticamente uma pessoa comum diante de um membro do clã Hyuga. Neji também demonstrou ser muito rápido em diversos momentos, conseguindo acompanhar até mesmo Naruto quando ele utilizava o chakra do Kurama. E tudo isso após usar vários jutsus durante a batalha contra o Uzumaki. Então eu não preciso falar mais nada. O Neji era incrível e tão gênio quanto o Sasuke na mesma fase. Neji não apresentou muitos ninjutsus, seja a média ou longa distância, mas foi dito no anime que sua defesa era tão poderosa quanto a defesa absoluta do Gaara. E isso é mencionado após o Neji demonstrar a capacidade de usar tanto a emissão de chakra quanto a rotação do clã Hyuga. Mas a maestria do Taijutsu Punho Suave do Neji é tão fantástica que ele pode emitir chakra de vários lugares, repelindo ataques simultâneos de múltiplas direções. É a derradeira defesa, até mais impenetrável que a colcha de areia do Gaara. Nada consegue penetrá-la. Neji também pode usar duas variantes do 8 trigramas, que são os 32 e 64 golpes do 8 trigramas, algo que era praticamente impossível para um membro da casa secundária do clã Hyuga. Ambos os personagens apresentados, bora ver como que realmente seria essa luta. Mas antes, me fortalece com seu like, se inscreve no canal e hypa esse vídeo. Em um possível combate entre esses dois, e se baseando no que o Kakashi provavelmente teria ensinado ao Sasuke, com base no que ele sabia sobre o Neji, é quase certo afirmar que o Sasuke tentaria aplicar suas técnicas de médio e longo alcance. E essas técnicas são baseadas em seus jutsus elementais do estilo fogo e seu shuriken jutsu, que é sim considerável. Mas fala sério, dificilmente essas técnicas funcionariam contra o Neji. Devemos lembrar que ataques diretos dificilmente funcionariam devido à velocidade e à percepção do Neji com seu poder visual. E isso é tão óbvio que chega a ser bizarro, uma vez que o jutsu do estilo fogo quase não afetou ninguém em Naruto clássico. Então não seria contra o Neji que funcionaria. Neji também poderia tentar se aproximar, mesmo não sendo muito do seu estilo, uma vez que ele fez isso contra o Naruto, que estava hesitando contra ele no combate que eles tiveram. Então sim, isso poderia acontecer. Na minha opinião, Sasuke ficaria assim surpreso com a velocidade máxima do Neji, mas é algo que ele conseguiria evitar utilizando os poderes de reação do seu Sharingan e a velocidade que ele desenvolveu após o treinamento com Kakashi. Com base nas análises que fiz, se as técnicas elementais do Sasuke ou seu Shuriken Jutsu não funcionassem, ele optaria sim em se aproximar do Neji, mesmo que essa luta fosse complicada. Mas como seria o desenrolar desse combate? E a resposta é bem simples. Sasuke é o tipo de personagem que confia em suas habilidades, principalmente no seu Sharingan, então é provável sim que ele fosse para o combate corporal. Conseguindo antecipar os movimentos de Neji com Sharingan e com sua velocidade, ele poderia tentar encaixar golpes precisos. Isso até poderia dar certo na cabeça do Sasuke, devido aos ensinamentos do Kakashi e suas habilidades. Sasuke estaria confiante mesmo tomando precauções, então não teria por que não se arriscar nesse combate físico. Mas você se lembra que eu havia dito que o Kakashi treinaria o Sasuke com base nas habilidades do Neji? Aqui temos um grande e sério problema. Quando o Neji enfrentou o Naruto, o líder do clã Hyuga, Hiashi, estava observando aquela luta a todo momento. E em 3 desses momentos, o Neji acaba surpreendendo o Naruto, tanto usando a emissão de chakra, quanto usando a rotação e os 8 trigramas 64 golpes. E essas são habilidades que o Kakashi não sabia que o Neji possuía, uma vez que nem mesmo o líder do clã Hyuga tinha noção disso. Para quem não sabe, essas técnicas são passadas de geração em geração dentro da casa principal dos membros do clã Hyuga. Então, por mais que o Sasuke soubesse que o Neji era mais letal fisicamente e que seu taijutsu poderia finalizá-lo, se ele se aproxima confiando basicamente em tudo que o Kakashi o passou, tanto somando isso ao seu Sharingan e à sua velocidade, mesmo que ele surpreendesse o Neji nesse processo, ele ainda tomaria um belo contra-ataque. E tudo isso por não conhecer a extensão das habilidades do seu oponente. E você pode até pensar que técnicas como Chidori poderiam funcionar, mas a verdade é que o Neji demonstrou capacidade mais que suficiente para evitar esse ataque. É comum ver na fandom muitos fãs acreditando que o Neji com toda certeza pararia o Chidori do Sasuke usando a rotação, e isso aí não faz o menor sentido. Devemos lembrar que o Chidori é uma técnica cuja eficiência está ligada diretamente à velocidade de locomoção do usuário da técnica. Ou seja, quanto mais rápido o usuário do jutsu se encontra, mais letal a técnica é.
Se o Sasuke tentasse atacar o Neji dessa forma, ele não só ficaria suscetível a um contra-ataque, como o Neji poderia só simplesmente desviar utilizando sua grande velocidade. Mesmo que você acredite que o Neji fosse usar a rotação para conter o Chidori do Sasuke, você tem que lembrar de uma coisinha. Por mais poderoso que o Chidori seja, tentar passar uma defesa como essa e nessa velocidade é o mesmo que tocar algo massivo que gira a centenas de quilômetros e no processo ser arremessado para o lado contrário, já que isso é uma consequência básica que a física nos explica. Então não se trata do poder das duas técnicas, e sim do hacks que a habilidade defensiva dos Hyuga possui. Mas o mais certo a se concluir é que no momento em que o Sasuke acreditasse que conseguiu acertar o Neji, é que ele fosse pego de surpresa por algo surpreendente, como a rotação a queima-roupa, ou aos 8 trigramas 64 golpes. Eu acredito que a antecipação do Sharingan poderia sim livrá-lo de um golpe ou de outro, mas dificilmente o Sasuke se defenderia de todos os golpes. E mesmo que ele evite os primeiros contatos utilizando a antecipação do Sharingan, o chakra liberado pela palma dos Hyugas é tão potente que mesmo que o seu oponente desvie, como é mencionado na luta do Neji contra a Hinata, os seus órgãos internos ainda vão ser afetados pelo ataque. E uma vez que isso acontecesse, o Sasuke seria acertado por outros golpes, e uma vez que seus senketsus fossem fechados, a luta acabaria na mesma hora. E você poderia até pensar que o Sasuke poderia utilizar a marca da maldição para se sobressair, mas isso não faz o menor sentido, já que a marca só funciona se o Sasuke puder canalizar o seu próprio chakra. Ou seja, mesmo nesse cenário em que o Sasuke treinasse se baseando nas técnicas do próprio Neji, ele ainda não saberia de tudo, como a obra deixa claro. E provavelmente o resultado ainda não seria diferente, uma vez que o único e provável vencedor dessa luta é de fato o Neji Hyuga, pelo menos nessa fase. Mas e aí, você concorda ou não comigo? Já deixa sua opinião nos comentários e um ponto aí bem explicativo, que eu vou estar lendo todos, hein? Mas tem que ser algo bem elaborado. E se você chegou até aqui é porque você gostou bastante desse conteúdo, então me fortalece com seu like, se inscreve no canal, hypa esse vídeo e claro, ativa o sininho das notificações para você estar recebendo sempre que sair uma batalha ou um vídeo explicativo novo aqui no canal, hein? É isso, nação. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Fui!